voltar ao nosso assunto, o foco do dia, que é o resultado da reunião entre Lula e Trump, o que vem por aí, quais são os próximos passos. Vamos nos conectar com a nossa diva americana, ela é um puro luxo. Diretamente de Washington conosco aqui no nosso All News. Olha que linda, ela veio de azul hoje. Olá, Mari, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias, Raquel e boa tarde a quem nos assiste. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, você que falou tanto, vai acontecer. Eu lembro o dia que você descobriu que essa reunião ia acontecer. Vai acontecer, não vai acontecer? Onde vai ser? E eu lembro que você falou, vai ser na Malásia. Vai ser na Malásia. Aconteceu, Mari. Os dois se encontraram, mãozinha, sorriso, declarações. E aí? O que vem por aí? Vai rolar mesmo o fim do tarifaço? Não vai rolar? O que você tem de novidade pra gente? Pois é, Fabiola, furo nosso e em primeira mão aqui no All News, né? Eu trouxe para vocês da rua, eu lembro, estava em caos, mas deu para entrar e contar para vocês que essa reunião ia acontecer na Malásia e como aconteceu de fato. Pois é, Fabiola, a reunião aconteceu e a conexão dos líderes é clara, né? Tem uma ótima relação ali do ponto de vista pessoal e a gente até pode discorrer mais sobre isso depois, mas o ponto é o seguinte, não houve pausa no tarifaço até agora, como o Trump chegou a fazer com outros países para permitir que a negociação avançasse. Portanto, o tarifaço segue em vigor, assim como as sanções às autoridades. O que se acertou é a aprovação de um cronograma que deve funcionar bem rapidinho aí para avançar essas negociações e agora o presidente Lula fala numa solução definitiva com os Estados Unidos. Já não se pede mais, digamos assim, a suspensão temporária das tarifas e a ideia é mirar na negociação setor a setor, ver o que é possível trazer disso, chegar a um bom acordo. Portanto, a expectativa é que a gente veja, muito provavelmente no começo da semana que vem, o desembarque aqui em Washington do vice-presidente Alckmin, do chanceler brasileiro Mauro Vieira, do ministro da Fazenda Fernando Haddad, enfim, todos eles devem vir para cá para fazer essa negociação deslanchar de fato e a gente trazer em definitivo aí algum resultado dessa negociação que, sem dúvida, houve avanços, né? A gente estava numa situação em que nem mesa havia, agora os líderes sentam a menos de 1 metro um do outro e trocam sorrisos, né? Trocam admiração, quer dizer, agora o próximo passo é o do resultado efetivo, Fabiola, que ainda não há. E é esse o ponto, né? Porque o Trump disse que não deu certeza. Ele assim, olha, não sei se algo vai acontecer. Vamos ver. Aquele jeitinho Trump de ser, né? Você que sabe traduzir e entende bem ele, conta pra gente o que ele quis dizer com isso. Não sei se alguma coisa vai acontecer. Vamos ver. Aí ele diz, eles gostariam de fazer um acordo. Eles gostariam. E aí? Pois é, o Trump está em busca de uma vitória, né, Fabiola? Muito provavelmente o que o Brasil tinha a oferecer na Malásia não foi considerado suficiente para que ele levasse para casa, digamos assim, um troféu para mostrar, né? É sempre assim, o Trump busca resultados que ele possa mostrar para os eleitores. Então, com o Japão, por exemplo, onde ele está agora, inclusive, ele conseguiu que o Japão assinasse um acordo em que mantém tarifas de 15% sobre os seus produtos, enquanto os produtos americanos do Japão estão zerados, e investimentos de 550 bilhões dos japoneses aqui nos Estados Unidos. Com a Coreia do Sul, ele conseguiu um patamar de investimento de 350 bilhões. Quer dizer, o Brasil não tem isso a oferecer, com toda certeza, mas também o Brasil ainda não pôde oferecer o que os americanos certamente querem, que é o mercado de etanol. Isso vai depender, Fabiola, de uma postura interna do Brasil, com o Nordeste, especialmente aí os usineiros do Nordeste do Brasil, que é o reduto eleitoral do Lula, vão sofrer sim com a entrada do produto de milho americano, caso caia a tarifa atual de 18%. Portanto, há aí uma questão a ser resolvida. No setor de Big Techs, por exemplo, há pouco que o governo Lula possa oferecer claramente. Talvez ali uma taxa da Anatel por uso de infraestrutura e tal. Isso é pouco, né? O que eles querem é discutir regulação,
Sobre terras raras, os americanos com certeza querem terras raras do Brasil, mas tem uma série de marcos regulatórios, né? O governo brasileiro não pode simplesmente garantir, tome isso, vai lá e explore, e nem quer, né? A postura do Lula é soberanista quanto a isso. Portanto, é o que a gente deve ver acontecer agora. De fato, vamos discutir setor a setor, como é que pode avançar, o que o Brasil pode dar e o que os Estados Unidos estão dispostos a retirar, porque a gente lembra que eles têm, sim, superávit na balança comercial com a gente e que os problemas que o Brasil quer resolvidos foram problemas criados pelo Trump, né, Fabiola? Não existia até então. Agora, em relação à história das sanções, né? Eu queria até também ouvir um pouco a Raquel sobre isso. O Lula, quando terminou o encontro, ele mesmo escreveu nas redes sociais, né? Ele colocou os pontos aí. Você acha que eles vão conseguir derrubar essas sanções, as autoridades brasileiras? Olha, Fabiola, o relato que eu tenho, talvez a Mari tenha mais informações sobre isso, é que o presidente mencionou de uma forma genérica e não houve muita resposta do Trump. Não se fala muito nisso por enquanto, né? A negociação está muito numa base comercial, o que é bom para o Brasil. As apostas que a gente olha dos negociadores, dos observadores do setor privado, é que o que está na mesa continua. O que está acontecendo de positivo é que não está aumentando. Você tinha uma expectativa de que você pudesse aplicar, os Estados Unidos poderiam vir aplicar a lei Magnitsky para outros ministros do Supremo, não aconteceu. Para autoridades do Congresso Nacional, não aconteceu. Né? Outros membros do governo brasileiro poderiam ter seus vistos restritos, não aconteceu. Então, assim, o lobby do Eduardo Bolsonaro parou de funcionar. Agora, as apostas são de que o que já está na mesa fica até o final do governo Trump, que dificilmente ele recuará. A corda parou de esticar, vamos colocar assim, e isso por si seria algo positivo. Não houve uma extensão da discussão, não se chegou a falar no nome do ministro Alexandre de Moraes. O presidente fez uma menção novamente, como já tinha feito no telefonema, e o Trump falou, não, vamos deixar isso para os ministros discutirem. Não sei o que a Mari tem de relato. Vai exatamente nessa linha, assim, Fabiola e Raquel, o que a gente vê de mais provável de avanço nesse momento é na questão comercial, de fato, o que, aliás, é a prioridade do governo brasileiro também, a resolução das tarifas. Quanto às sanções, elas vão entrar aí num aspecto que é eminentemente político e bem mais complicado de equacionar, até porque seria um recuo do próprio governo Trump bastante forte, né? A retirada aí dessas sanções, enfim, não há maturidade para discutir isso nesse momento, mas há canais, né? Há canais tanto do presidente Lula com o presidente Trump diretamente, quanto esse canal mais direto e discreto que se abriu entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio para tratar justamente dessas questões e uma expectativa de que isso, pelo menos em público, gere menos profusão, menos bala perdida, digamos assim, do ponto de vista de ruído político e tal. A Venezuela, por exemplo, que é um assunto que foi tratado e que foi puxado pelo próprio presidente Lula, é também visto pelos negociadores brasileiros como um ruído, que o ideal é focar na relação comercial e bilateral, que é onde os americanos têm interesse em normalizar. Está muito claro que os americanos estão buscando reativar todos os mercados possíveis e, quem sabe, sair com uma vantagem maior ainda comercial em cima do Brasil. E ao Brasil interessa, é um mercado muito grande, interessa voltar à mesa e discutir qualquer ponto comercial. Agora, é importante mencionar o fato de que também nessa conversa, né, Fabiola, Raquel, não houve aí, digamos, nenhuma restrição a trocas. E o presidente Trump foi perguntado pelos jornalistas logo antes, né, de se fechar a reunião aí só para as autoridades, sobre o Bolsonaro. Diz que gostava dele, diz que ele era um artilheiro, que sentiu muito o que aconteceu com ele e tudo mais. E no privado, daí o presidente Lula fez questão de dizer que o processo garantiu ampla defesa, explicar como é que funcionou, e o próprio Trump quis entender a
prisão do Lula, né? Quis entender um pouco da trajetória do próprio Lula em relação à justiça brasileira. Isso parece ter sido também um momento de virada e de maior admiração, de uma construção de uma relação de mais confiança entre os dois líderes, viu, Fabiola? Interessante, né? A conexão entre eles, né? Mas por que você acha que despertou isso no Trump? Pelo perigo de ele ser preso, de ele quase ter sido preso? Eu acho que tem alguns dados relevantes aí para a gente trazer, Fabiola. Antes mesmo que o Trump fosse eleito aqui, em 2022, eu fiz uma longa entrevista com o ideólogo do movimento Make America Great Again durante as eleições no Brasil, um pouquinho antes do Lula voltar ao poder, ser eleito. E ele me disse, e isso são aspas, que ele era fascinado pelo Lula. Estamos falando do Steve Bannon. Bannon me disse, eu sou fascinado pelo Lula e pelo movimento popular que ele lidera, o que ele fez com os sindicalistas. É exatamente isso que a gente tenta fazer com o Trump. A gente quer entrar nas classes mais baixas, quer roubar dos democratas os sindicatos, quer entrar nesse trabalhador que perdeu as suas vagas para a globalização, para o neoliberalismo, para essa agenda que era uma agenda histórica dos republicanos, né? E, de fato, nesta eleição em que o Trump acabou eleito, ele realmente tomou um eleitorado ali que é historicamente democrata, né, Fabiola? Então, assim, o Bannon me contou nessa entrevista que ele estudava a trajetória do Lula há anos. E o próprio Trump mostrou na reunião com o Lula que conhecia um pouco da história do Lula, né? O Lula até se diz lisonjeado por isso. E é isso, né? Eles têm esse foco nas classes mais baixas, eles têm essa agenda econômica em comum, né? O próprio Lula falou, não, eu entendo o Trump querer proteger o seu mercado doméstico com tarifas, faz sentido. Essa é uma política que os governos Lula e Dilma adotaram bastante, assim como a ideia de substituição de importações, né? Que foi super usado e que é o que o Trump está fazendo agora. Vamos botar tarifa, tentar forçar a reindustrialização do país. Isso é uma agenda que para os governos Lula e Dilma era super clara. Deu errado no Brasil, né? Mas é o que o Trump está tentando fazer. São dois líderes populistas, embora estejam em espectros políticos opostos, não há que se duvidar do caráter populista de ambos, né? Muito carismáticos, essa conexão direta com a população, com os seus eleitores, né? De formas diferentes, é claro. O Trump sempre mais na rede social, o Lula gosta mais de ir a público, embora o Trump também se coloque, tanto assim que tomou um tiro durante a campanha, né? Se expôs muito, né? A agenda de fim de guerras, de uma diminuição da intervenção americana no mundo, muito embora, claro, a gente está vendo o que o Trump está fazendo na Venezuela agora, mas agrada ao Lula, por exemplo, a solução do Trump para a questão da guerra na Ucrânia. É uma aproximação de agenda, né? Então, lá atrás, em 2022, os assessores do próprio Lula me diziam que achavam que ele e o Trump se dariam bem por essa conexão. E também porque ambos gostam, né, Fabiola, dessa interação pessoal, né? Gostam de segurar a mão do interlocutor enquanto falam, gostam de estar olho no olho. É, aliás, algo que os americanos não gostam muito, né? Os democratas aqui, menos ainda, né? E o Lula adora isso, né? Brasileiro, é mais a nossa cara, né? Mas, assim, era meio que dado que os dois teriam uma certa conexão e, por fim, essa trajetória do herói, né, Fabiola? E aí, claro, são pessoas com origens muito distintas. O Trump é um homem rico, um empresário, mas um empresário que foi rechaçado no mundo da política várias vezes, né? Um empresário que ganhou a revelia do establishment político, né? Que construiu o seu caminho, apesar do Partido Republicano lá atrás, né? Em que, inclusive, hoje domina o partido e conta com auxiliares que lá atrás o criticavam, né? Como o próprio Marco Rubio, né? E o Lula que construiu esse movimento, né? Lá de trás, ambos depois correm o risco o Trump corre o risco de ser preso, e aí uma diferença, né, Fabiola? O respeito à questão da democracia e as regras do jogo, né? E o próprio Lula deixa isso bem marcado, mas enfim, o Trump se vê ali também, né? Nessa trajetória. Diz que ele próprio foi perseguido e vê o Lula como um perseguido, né? Quis entender quanto tempo o Lula ficou preso, 580 dias. E depois a volta dos dois, né?
essa redenção. Ambos conseguem ser eleitos depois de viver a sua morte política, quase, né? Muita gente no Brasil dizia que o Lula era um cadáver político, assim como se dizia aqui que o Trump tinha acabado, né? Depois do 6 de janeiro, os processos todos, e ambos ressurgem. Então, acho que nisso o Trump consegue se ver no Lula também, ou quer se espelhar no Lula também. E aí eu acho que tem mais uma quebra em relação ao Bolsonaro. Talvez agora o Trump queira se espelhar mais no Lula do que na trajetória do próprio Bolsonaro, Fabiola. E, nesse sentido, talvez seja um avanço relevante.